Boa noite, sejam bem-vindos ao MundoCast e hoje vamos falar sobre inclusão e participação LGBT. E os nossos convidados é Sander Cimagro, ele que é ativista, né, político, empresário e está atuando na área aí há muitos e muitos anos. E também Guilherme Abraão, que vai estar participando com a gente, ajudando aqui nesse bate-papo gostoso que a gente vai ter. E do meu lado a minha colega de trabalho, Tamara, né? Vamos começar falando com o Sander. Sander, você que a gente, antes de começar a gravação aqui, a gente estava conversando dessa questão da participação, da inclusão. Em 2004, lá atrás, né, eu pude acompanhar, eu estava trabalhando em outro veículo de imprensa, teve em Alfenas, 2004, hein? A primeira parada gay. E foi vamos dizer assim, um escândalo na cidade e no sul de Minas. Como que foi para você dinamizar isso, pensar e realizar? Boa noite, Américo, Tatá, né? Isso. Guilherme e ouvintes do MundoCast. Primeiro, agradecer o espaço, pra gente é sempre um prazer, principalmente quando a gente está falando de uma pauta ainda tão... que carrega tanto preconceito, tanto tabu, que é a pauta LGBT. O movimento nasceu de verdade em 2000, né? É um movimento que nasceu através de meia dúzia de gatos pingados, querendo, na verdade, reconhecimento de direitos até então negados para um certo tipo, para uma certa população, né? E nós, dentre tantas outras questões, institucionalizamos esse movimento em 2003. 3 de maio de 2003, 20 anos atrás. E aí, quando surgiu um edital para patrocínio das paradas, eu escrevi um projeto, audaciosamente, Olha só. e o projeto foi aprovado. E aí, eu me lembro como se fosse hoje, é muito bom a gente lembrar disso, a primeira parada gay, muito bem lembrou, 2004, ela tinha um formato, isso a gente pode ver pelas fotos, né, pelos vídeos, as pessoas foram para a praça para saber quem que era gay, para saber quem que vestia de mulher, para saber quem que era sapatão da cidade. Ai, meu Deus. E aí, quando chegou lá, você vê que realmente todo mundo ficou assim do lado, olhando. Nós tínhamos uma bandeira muito grande, acho que na época era 70 metros de bandeira, e não tinha quem segurasse a bandeira, não tinha quem carregasse aquela bandeira. Nós colocamos no chão e ficamos pulando no meio da bandeira. Vamos ver se a gente alguém aqui pula com a gente para ver se a gente, né? E aí eu chamei um companheiro, né? Falei, olha, eu vou ter que subir no trio elétrico e explicar para essas pessoas o que nós estamos fazendo aqui. Porque nós estamos parecendo um monte de palhaço, todo mundo rindo da nossa cara. E aí eu subi. E aquele discurso cívico, aquele discurso militante, ativista, explicando para as pessoas por que nós estávamos ali, de onde vem esse movimento, quando começou, por que nós estávamos... Aquela forma de trio elétrico, de Sim. drag queen, que era através daquela forma que era a nossa forma de protesto. E aí eu comecei a aclamar as pessoas, olha, vamos participar com a gente, vamos dançar aqui no som do trio elétrico e tal. Na hora que a gente for caminhar... quem não tem preconceito vai caminhar conosco. E aí foi o recado, acho que foi a virada da chave naquele momento, que as pessoas entenderam por que nós estávamos lá, daquela forma, com aquelas cores. E aí foram caminhando com a gente. Você vê que na segunda parada, em 2005, as fotos, o registro daquele evento é totalmente diferente de 2004. As pessoas já foram para participar. Aí uma já estava na sacada do prédio com uma bandeirinha, Sim. A outra já estava com uma fantasia, com um brilho, de alguma forma querendo dizer, tô com vocês. Adorei a ideia, tô com vocês. Essa questão da participação, foi ali que você viu que valeu a pena o protesto, valeu a pena mostrar que essa minoria, não sei se é correto dizer, né, faz parte da sociedade? Na verdade, esse movimento ainda se faz necessário, né? Porque, assim, principalmente, na minha opinião, no cerne da cidade, ali no centro da cidade, no centro histórico da cidade, onde estão as famílias mais tradicionais da cidade, onde está, né? Porque nós precisamos mostrar para essa cidade que existe um outro tipo, né, de cidadão.
Sim. Ele paga imposto, ele é cobrado de seus deveres, mas ainda tem direitos negados. E aí são N direitos negados que dariam outro podcast. Claro. E aí é questão jurídica da coisa, né? Mas assim, ainda se faz necessário por conta dessa visibilidade positiva que traz a parada, que traz essa manifestação pública. Certo. Falando nisso, houveram reclamações, tipo, para que não houvesse mais parada gay, tipo, no próximo ano? Alguém reclamou, alguém ali, morador da região? Então, esse discurso, eu sempre falo, quando me perguntam por que Alfenas deu tão certo, né? Uma cidade tão pequena, com um número tão grande de participantes da parada. 2007, nós ganhamos um prêmio do Ministério da Cultura entre as maiores paradas do mundo, proporcionalmente falando, à população da cidade. Então, acho que esse discurso politizado, esse discurso cívico, né? Mostrando mais um ato do que uma festa, até então, mesmo sabendo que a festa também é uma forma de cultura. Muito organizado também, né? Deu o recado muito bem, a cidade entendeu muito bem. Agora, claro que politicamente falando, né, porque se torna-se um ato político, Sim. Incomoda um outro tipo de, né, outro segmento. E teve um ano, né, o Guilherme está aqui, acho que o Guilherme lembra, teve um ano que um cidadão, na verdade teve 2 vezes, estou lembrando agora, teve um delegado que mandou um ofício para a prefeitura, 2007 por aí, 2006, 2007, dizendo para o prefeito, que era o Pompílio na época, que não aceitasse a parada naquele lugar, que Alfenas, com palavras no ofício, ia se transformar no Sodoma e Gomorra. E aí nós, enquanto movimento, enquanto instituição, entramos com uma ação contra o delegado, porque ele falava não enquanto cidadão, ele falava enquanto Estado. Tinha uma chancela do Estado no ofício. E logo nós resolvemos da melhor forma possível. O delegado foi convidado a aposentar, logo ficou no seu devido lugar. E depois disso, um cidadão também, mas aí é 100% politicagem, fez um abaixo-assinado na praça. Internet, na rua mesmo, contra a parada gay no centro. Ele justificava que ele não era contra a parada gay, que ele não era preconceituoso, mas que a parada gay tinha que ser lá no fim do fim da cidade. Então, assim, o olhar daquele cara, inclusive até hoje, ele tem um olhar, no mínimo curioso. O olhar dele pra parada é a menina que tá bêbada, é o cara que virou a unha e quebrou o pé. O olhar dele é diferenciado, ele não vê o benefício da manifestação. E ele fez um abaixo-assinado para tirar a parada dali. Nós, do outro lado, enquanto movimento organizado, fomos atrás do direito constitucional de se manifestar em praça pública, enfim. E aí fomos atrás da OAB, que se manifestou, de colegas deputados, senadores que se manifestaram, de presidente de partido, de presidente de todos os poderes, legislativo, executivo, fomos atrás do judiciário e mostramos para a cidade, para toda a população, que é direito de qualquer cidadão, inclusive cidadãos LGBTs, de se reunirem numa manifestação pacífica, em qualquer lugar que acha que deve reunir. É direito constitucional. Guilherme, como é que você vê essa questão da inclusão, da participação dessa população LGBT vindo nessas últimas décadas no Brasil? O exemplo citamos aqui de Alfenas, né, que a gente acompanha, teve um período aí, pandemia, pós-pandemia, governos que se sucederam. Como é que você vê essa questão da sociedade brasileira e aqui em Alfenas? Bom, Américo, primeiro, boa noite, né? Tata, boa noite, obrigado pelo convite. Tá aqui ao lado do Sander, uma pessoa que eu admiro e conheço um pouco da luta, sei o quanto é difícil, acho que talvez no podcast a gente possa falar um pouquinho de como é difícil para uma cidade do interior construir um movimento, construir uma parada gay, sem apoio, né, Sander? Uma luta e movimentar a economia. Acho que tem um elemento também que hoje até tem a palavra em inglês bonitinha que as pessoas falam Pink money. Movimenta a economia, né? Acho que tem esse elemento também da parada. Mas assim, eu vim morar em Alfenas em 2004, então eu já cheguei com a cidade se preparando para ter a parada. Em 2005 eu até participei, na época eu até brinco nessa, que eu era magro e tinha cabelo, né? E teve até a entrega do prêmio, na época o deputado federal Leonardo Matos estava aí, tem uma foto, né? A gente esse dia você me mostrou essa foto, eu fui na entrega do prêmio. Mas assim, América, eu acho que tem uma dimensão
do Brasil ser o país que mais mata, que mais Sim. assassina, e sempre com requinte de crueldade, né, Na Sander? verdade, é uma incoerência, né? Desculpa, Guilherme, interrompendo, não sei se acho que o formato pode ser Pode, esse pode, mesmo. sem Claro. problema, toma à vontade. Na verdade, é o país que mais reúne pessoas na maior parada do mundo, que é de São Paulo, e é o país que mais mata pessoas LGBT pelo simples fato de serem LGBTs. Então, assim, é a incoerência, né? Na verdade, politicamente falando também, a parada de São Paulo, que reúne 3 milhões de pessoas, não consegue eleger um deputado federal do movimento. Enfim, é uma incoerência que o movimento ainda não conseguiu decifrar onde está. É uma incoerência misturada com hipocrisia, é uma coisa assim bem, né? Na verdade o Brasil tem um histórico mal resolvido, né? Desde a invasão dos portugueses, a gente nunca se resolveu, para começar pela questão da escravidão, ditadura militar, então a gente vai só sobrepondo camadas aí de intolerância, e aí culmina com a eleição de determinados tipos. A gente não fica assustado. Estou falando isso enquanto cientista político, né? A sociedade brasileira ela tem esse viés que foi sobrepondo de camadas, de preconceito, de coisa mal resolvida. E aí vai romper nessa condição Sim. de matar, de espancar, mas também de movimentar. Em São Paulo, a parada movimenta mais que a Fórmula 1, se eu não me engano. Eu acho que Quer só dizer, perde para a Fórmula 1 ou mas- só perde para o Natal. Sei que é o Mas segundo maior gigantesco. evento. E aí, se a gente traz para Alfenas isso, Sander, olha só, uma cidade do interior, né? Nós somos uma cidade universitária, mas mesmo assim, quer dizer, nós estamos à frente aí. E aí eu tenho que sempre saudar Sim. o Sander, na pessoa do Sander, que é quem passou por tantas dificuldades, Sander, e conduziu o movimento e carregar literalmente o movimento nas costas. Porque assim, Poços não tem, Pouso Alegre não tem, Varginha não tem. E olha que né? Alfenas não tem nem Sim. 100 mil habitantes ainda. E os militantes... Quantos tinha em 2004? É. Quantos tinha em 2003? E aí quando o Sander comenta dessa coisa de que a metade da população foi pra praça pra ver quem era gay ou quem não era, ou do seu período enquanto vereador, eu lembro muito o Sander provocando e muito Sim. correto na provocação enquanto vereador, que ele falava que era o primeiro gay assumidamente na Câmara. Porque assim, a sociedade também tem esse viés da hipocrisia, Sim. né? De não se revelar, faz um monte de coisa, né? E aí quer colocar o dedo no outro. Sim. Quer dizer, quando vai pra praça também, tem essa dimensão da hipocrisia, né? Por que eu tenho que ver? Por que eu tenho que cuidar do outro? Por que eu não Sim. vejo como semelhante? Aí, enfim, dá para entrar numa questão religiosa, Sim. dá para entrar numa situação imensa aí. Mas o que eu queria inicialmente é saudar, né, a iniciativa. Nós estamos no mês da diversidade também, né, Sander? E provavelmente nós vamos falar aqui que outubro tem a parada. Mas eu até estava brincando com o Sander, que são várias letrinhas, né? Antes eu me colocava como simpatizante da causa, né? Sempre tentei acompanhar, Sim. apoiar, porque é como cidadão. Assim, a prática que eu tenho de, olha, Sandro, vocês estão precisando, olha, Sandro, que dia que vai ter alguma atividade de estar e defender. Faço questão, todo ano eu faço uma camiseta para ir para cima do trio. Esse ano a Cascafina acho que tem uma bem legal, acho que você vai falar disso, mas todo ano eu fazia questão de fazer uma camiseta enquanto simpatizante. Certo. Eu acho que a gente tem que ir para a rua, não é ajudar o movimento, Sandro, eu acho que é se somar. É o né? reconhecimento, né, dessa necessidade da inclusão que, como você citou, somos cidadãos que pagam impostos, são cobrados, está na faculdade, está em todo lugar, né, no comércio. Nesse período que você foi vereador, não me recordo agora o ano, foi em 2009 a 2012. Isso também foi uma quebra de tabu também, né? Sua presença na Câmara bem atuante, né? A gente acompanhava sempre as suas pautas, as suas reivindicações. Isso também foi um choque para a sociedade em geral, né? É porque esses lugares, Américo, sempre foram negados para o movimento, né? O lugar Sim. do viado não é na Câmara Municipal. O lugar do viado não é na universidade. O lugar da travesti não é trabalhando como professora. Então, esses lugares a gente vai conquistando, né? E, Sim. de repente, um mandato de um cara assumidamente gay, vindo de um movimento social, né? Uma coisa é você ser gay, né? Sim. Clodovil nunca me representou enquanto político. Era gay, mas nunca me representou. Era um bobo da corte, que Deus o tenha. Mas era aquela figura que não era politizada, não era aquela figura militante de um movimento, né? Sim. E eu chego na Câmara vindo deste movimento, né? Tanto é que foi noticiado no Brasil inteiro por conta de tantos outros companheiros não terem conseguido. Qual era o segredo? E eu ainda sempre digo que esse segredo é estar inserido em todas as pautas enquanto cidadão.
nada me difere de um outro cidadão, né? Sim. Quando eu cheguei, inclusive, no fórum, meu primeiro estágio, eu já tive colegas falando que não queria ser atendido por mim. Porque lá não era lugar de um viado, né? Lá não era lugar de um viado que usava sapato vermelho. Então, assim, são questões que a gente vai conquistando, né? Eu só queria fazer um adendo de uma fala de vocês. Sim. Que você perguntou dessa representatividade hoje na política e tal. Eu estava conversando com uma professora ontem da Unifal, num projeto que nós falamos agora antes de começar o programa, né? Quando o Brasil começou a discutir o Kit Brasil Sem Homofobia, isso 2010, 2011, eu representava a região sudeste dentro de um grupo de trabalho, de estudo em Brasília. Então esse grupo era formado por técnicos da educação, cientistas, professores e, claro, movimentos sociais. E aí ali tudo foi criado com muita dedicação, com muito estudo, né? E quem que barrou? Ontem a professora falou, a Dilma barrou esse kit. Não é que a Dilma barrou esse kit. Quem tem força? Quem tinha força no Congresso Nacional? A bancada evangélica. Sim. Quem que contrapõe a bancada evangélica lá em 2010? Ninguém. Nós tínhamos uma figura folclórica, Clodovil. Hoje tem uma Érica Hilton que nos representa. Então, assim, hoje, a gente vê aí no cenário nacional o Lula tendo que conversar, tendo que negociar com o Centrão para governar. Sem dúvida. Senão não governa. É assim. Então, 20 anos atrás, 15 anos atrás, não tinha como conversar, porque a bancada evangélica chegava e falava, olha, é assim ou assado. Então, por isso da importância de representantes dessa população nos parlamentos. Nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Claro que nós somos ainda um número muito pequeno, mas olha o barulho que uma Érica Hilton faz. Sem dúvida. Olha o barulho que uma mulher sozinha faz. A participação tem que estar inserida na questão política. A participação, a visibilidade, o discurso militante politizado não basta ser gay. Né? Nós tivemos um grande vereador aqui em Alfenas, que era homossexual, né? O querido Nico Vicente Silvério, o mais votado na história, mas não era militante. Era um cidadão, né, de um trabalho assistencial fantástico, sim, o mais votado da história de Alfenas, de repente, mas não foi votado por ser um militante da causa LGBT. Foi votado por outras questões. Sim. Então, assim, não basta... eu voto nele porque ele é gay. Não basta. E outra coisa, eu não quero que ninguém, inclusive, tenha votado em mim por eu ser gay. Né? Antes de eu ser gay, eu sou um cidadão, advogado, sim, empresário. Sim. A questão é mais embaixo, né? Eu não vou chegar lá... Uma vez me perguntaram, se fala que podia falar tudo, eu vou falar. Pode. Uma vez me perguntaram no Colégio das Irmãs, tinha um debate político, um menino levantou a mão e falou, você não tem vergonha de ser viado? Uma coisa assim. Eu falei, moço, mas eu não vou legislar com o meu... Eu vou legislar com o meu cérebro. Com certeza. Não é por aí, sim, né? Acho que a gente tem avançado, né? Quando chega um vereador na Câmara Municipal, quando chega um deputado estadual, né? E nós devemos também falar aqui, inclusive saudando a presença do Guilherme, que também não basta ser gay para também representar esse movimento. Claro que tem, por exemplo, em Minas, nós tivemos Jo Moraes, uma mulher fantástica, que representava o movimento LGBT. Biel Rocha, e assim outros nomes, né? Não vou cometer injustiças aqui. Mas são cidadãos, independente da sua orientação sexual, que representam muito bem esse movimento, porque são cidadãos, o Guilherme acabou de falar, que querem somar com essas lutas. Sem mais dúvida. Uma luta, né? Claro. A luta do MST é uma luta justa, válida, a luta do movimento LGBT é uma luta justa, válida, necessária, importante, urgente. Com certeza. Esse viés político tem que existir, tem que ter presença mesmo, na sua opinião? Com certeza, todos nós somos seres políticos, né? É inegável, não dá para tirar a participação política. E eu acho muito interessante e muito oportuno que o Sander tem falado aqui, que o Sander não é só o Sander gay. Né, Sandra? A gente fala disso. O Sander é comerciante, é o político, é o advogado. E é político, enfim. Às vezes a gente rotula e nega todas as condições da pessoa por ela ser gay, por ela ser negra, por ela ser pobre. E Alfenas, gente, assim, nas últimas semanas ela está sendo tomada por uma polêmica de um vídeo que supostamente foi gravado em Poste Caldas,
Quer dizer, então assim, as pessoas ficam horrorizadas quando vem um homem... Tudo bem, é um espaço público, não é o ideal O que adequado fosse pra adequado isso. naquele espaço, mas assim, tem um olhar ainda do preconceito e dessa curiosidade. Quando você falava que lá atrás metade da cidade foi pra praça, essa outra metade ainda hoje quer ficar vendo esse tipo de vídeo. E talvez não acolhe, não lembra que talvez do lado tem um filho, tem talvez uma companheira, uma esposa, assim. A gente ainda tem muito essa coisa da curiosidade, mas é a curiosidade preconceituosa. Sem dúvida. É porque E aí envolve o tabu estimula, do sexo, sim, né? e aí estimula o preconceito e estimula o ódio. Uhum. Quer dizer, quando a gente fala que é o país que mais mata, da mesma forma que é o país que mais mata ambientalista, defensor, assim, a gente tem essa coisa mulher. Mas aí tem um requinte de crueldade, Sim. que esse é pior. Não, nós tivemos um crime, né, em Alfenas, 2011, e aí não basta matar, né? O cara teve o rim arrancado, deu pro cachorro comer o rim, colocou o rim na fritadeira, lembra disso, Américo? Lembro, foi aqui na rua Américo Totti. Américo Totti. É Então, horroroso assim, aquilo. não era só, né, como se fosse só matar, mas assim, não basta eu dar uma facada no cara, eu tenho que desfigurar aquele cara. Principalmente hoje, a maioria dos crimes contra pessoas LGBTs são o cara que fez o programa com o cara. Sim. Então, assim, de repente, e tudo isso que você falou, essa questão aí que envolve o tabu, né, do sexo, como se ninguém fizesse sexo, né? A população só aumenta. Nós estamos em quanto? 6 bilhões no mundo. Tabu, né? Não sei de onde está saindo esse povo se não é através do sexo. E aí, esses crimes nada mais são que essa coisa mal resolvida do sexo. Sem dúvida. Porque você vê esses crimes LGBT-fóbicos, né? Eu ia falar homofóbico, Sim. mas eu não posso mais falar essa palavra porque agora tem um monte de letrinha. Mas essas questões, você vê que eu tenho um companheiro na Bahia, professor Luiz Motti, antropólogo, ele sempre fala dessas questões. Então, assim, o cara que às vezes foi fazer um programa com o gay e ele, de repente, procurou por uma diversão, procurou por um prazer em ser passivo, ele vai lá e mata o cara, porque aquele cara é o cara que sabe da realidade dele, da verdade absurdo. dele. A maioria dos crimes contra homens gays é assim. É o cara que transou com o cara e apaga. Quer apagar aquela lembrança. pureza dele, aquela realidade dele. Enfim, não é um atenuante, mas é o cara que às vezes fica louco, cheira, bebe pra caramba, acorda do lado e mata. Né? Porque ele fala, opa, eu tenho que esconder essa minha condição aqui, e se o outro ficar sabendo, enfim. Então, assim... Nós precisamos mudar isso, inclusive, assim, lá na educação básica, Sim. lá é um trabalho de formiguinha, né? É esse movimento que nasceu em 2004, que em 2003, e que hoje está aqui, Sim. né? Num podcast, deve ser o único da cidade. Então, assim, o convite veio para mim, não veio só enquanto empresário, enquanto advogado, veio enquanto cidadão gay. Sim. E isso é muito importante, porque é construindo esses espaços, é ocupando esses espaços, que nós vamos desmistificar isso tudo, né? Então, assim, essa questão do sexo, e não só digo o sexo mal resolvido, a própria questão do tabu, né? Sim. O sexo ainda é sujo, o sexo ainda é pecado, o sexo ainda é cheio de coisinha que... Muita coisa envolvida, Exatamente. E aí, pelo sexo, você mata, pelo sexo você... Cara, é uma coisa... E a gente nega quando eu falo do ser político, né? Relacionar o gay, a lésbica, alguém só pela condição de sexo. né? Sim. Poxa, Sim. a gente tem tanta coisa. Mas o que o Sander fala da educação, né? Eu milito na área da educação como pesquisador, e tem a dimensão do estereótipo de gênero que a gente fala. Então, assim, é estabelecer o que ficou popular há um tempo atrás, que menina só usa rosa, menino só usa azul. E aí você começa lá na escola, nos ciclos iniciais, estabelecer a boneca, a cozinha, uma série de atributos que está relacionado à mulher, às vezes só a condição de cuidado, de cuidar da casa, ou o menino não pode brincar com a boneca. Não pode chorar. Não pode chorar. Quer dizer, então assim, a educação passa, e é uma luta, né, Sandra? Eu acho que, apesar de todos os avanços, há muito entrave ainda. Quando você falava eu ia falar o kit gay, mas que é o que popularmente ficou conhecido, que era todo um trabalho, gente. Não era uma... Nossa. Distorceu totalmente a questão, virou uma E coisa... aí, assim, eu enquanto militante, enquanto professor, eu queria, assim, quem recebeu o kit gay, por favor, devolva, porque tá fazendo falta. Nunca apareceu, nunca teve kit gay. O cara foi na bancada do Jornal Nacional e mostrou um livro. Uma afronta a qualquer inteligência mínima das pessoas. Não existe kit gay.
né? Aí depois a gente entra na Eu falava que eu era autodidata, porque eu virei gay sem ter o kit. Mas que o pessoal devolva, mas assim, gente, não tem. Que absurdo. É de um difícil absurdo demais, imenso, assim. Mas assim, eu acho que, para além da gente ficar aqui se lamentando, acho que é um espaço para rememorar muita coisa, Sander, e ver o quanto o movimento em Alfenas avançou e é uma referência. Ah, mas é referência para o sul de Minas? Não. Eu morei em Campinas. E aí nós temos lá um companheiro, o Paulo Mariante, né? Esse dia eu fiquei todo feliz, vi o Paulo dando uma entrevista para o Jornal Nacional. E lembrei quando ele veio aqui. E aí, quando eu fui estudar na PUC Campinas, que eu fiz Direito lá, eu sempre encontrava com o Paulo nos espaços, assim. E o Paulo falou, Guilherme, como é que tá Alfenas? Assim, a gente encontrava, é uma referência nacional, que não, até, por que não dizer até mundial, né, Sander? Na verdade, Guilherme, é uma referência ao Alfenas porque esse movimento conquistou legislação municipal. Sim. É a cidade que mais tem leis pró-LGBTs. Então, assim, todos os projetos executados por esse movimento, né, de 2006 a 2015, todos esses projetos executados foram benéficos para a cidade, para a região, através dos Cislagos, por exemplo. Então, assim, não é uma questão LGBT, é uma questão, por exemplo, de saúde pública, é uma questão de cidadania, é uma questão que fomenta o turismo da cidade, fomenta a economia da cidade. Então, assim, a gente recebe lá, nós temos uma excursão de São Lourenço para a parada. Ontem eu recebi dois recados, um de um hotel oferecendo para que colocasse na nossa página para chamar as pessoas, e um cara, o Aladel, vou até falar o nome dele aqui, o Aladel que mexe com adesivo, Sander, quero alugar meu apartamento, aí linkou a marca com o apartamento, ontem me ligou falando que quer alugar. Então, assim, você vê que as pessoas vão também sendo beneficiadas, claro, né? Não estou falando... A questão social é fundamental, só que também é econômica. Sem né? dúvida, sempre. Traz dinheiro para a cidade, hotel, o cara vem, abastece o carro no posto de gasolina, o cara lancha, nós fazemos uma semana de atividades, almoça aqui, janta aqui, vai no comércio. E é uma cidade carente dessa questão, uma cidade pobre de eventos culturais, é uma cidade que está faltando realmente alguma coisa que fomente a economia do município, né? Um grande festival, que nem tem na cidade de Tiradentes, que nem tem, por exemplo, Fama tem festival da Tilápia, festival... Então, cinema. Enfim, de cinema. Isso tudo movimenta a cidade. É isso que nós estamos precisando. É dinheiro para a cidade. Certo. Você tem uma expectativa de quantas pessoas para parar desse ano? Desse ano? Então, nós estamos desde 2019, né? A última foi 2019. Então, há uma demanda, né? Porque, imagina, quem tem 18 anos hoje tinha 14 em 2019. Não estava na parada, né? Então, essa galera está chamando pela parada, né? O número de pessoas, eu não tenho muita noção, né? Não sei quantas pessoas. E eu sempre respondo, e não vai ser diferente com você, que nós não preocupamos com a quantidade. Claro que para a cidade, né, pelo porte de Alfenas, juntar 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas na praça é uma grande diferença, é um grande movimento, né? Mas não é só isso. Nós queremos saber o que esse movimento traz para essa cidade em vários aspectos. Né? Nós citamos aqui economia, turismo, as questões sociais, mas acho que esse ano aí, repetindo 2019, na praça, no domingo, umas 10 mil pessoas. Um bom público. Essa inserção que o movimento faz, principalmente agora na Unifal, vocês têm um projeto lá, o Projeto Amor, né? Que vai resgatar a história, a memória de todo o movimento aqui. Como é que está dando esse projeto? O Américo, o MJA sempre foi parceiro das universidades, né? Tanto da Unifenas quanto da Unifal. Sempre realizamos conferências, principalmente na área de saúde, na Unifenas e na Unifal. Esse projeto em específico é de um grupo que tem vários cursos, história, eu não vou saber os cursos, mas principalmente história, porque a professora é do curso de história. É um resgate, né? Eles estão fazendo um acervo de tudo que o MJA fez, conquistou, foto, vai digitalizar tudo isso, vão criar um museu dessa memória, e nós vamos inclusive lançar juntos agora, na Semana da Diversidade, uma exposição fotográfica de todo o projeto, todos os projetos que o MJA desenvolveu na cidade nesses 23 anos de história.
é muito bacana porque fica registrado, né? Esse mesmo grupo, junto com o MGA, lançou um livro em 2019. Esse livro chama Que Possamos Ser o que Somos. Conta como é que nasceu o movimento, quem fundou, da onde que veio esse movimento, né? E agora a continuação, vamos lançar esse ano mais um livro com esse projeto da Unifal. Dessa vez chama A Alegria de Ter o que Mostrar. Nós vamos falar de todos os projetos, daqueles todos que vocês conhecem, academia especializada em lipodistrofia para portadores de AIDS, assessoria jurídica gratuita para portadores de AIDS, MGA itinerante, a Semana da Diversidade. Vamos falar sobre... Cada capítulo vai ser um projeto. E nesse capítulo, entrevistar quem coordenou o projeto, quem foi beneficiado com o projeto, quem trabalhou no projeto. Nós tínhamos um projeto, por exemplo, que era com um médico, referência da região, que é um médico dermatologista, Dr. Cláudio Leles, e nós, movimento, contratamos o médico e o Estado fornecia o preenchimento facial que a gente fazia em pacientes que usavam medicamentos, o coquetel da AIDS, e de 26 municípios, aquele coquetel que deixava a pessoa com cara de AIDS. Sim. Então, para carregar mais estigma, mais preconceito, o remédio para a pessoa sobreviver ficava com cara de AIDS. E nós trabalhamos um projeto muito legal, que inclusive ganhou prêmio com o Cláudio Leles em congressos internacionais. Nós íamos lá e bancávamos o preenchimento facial dessas pessoas para ela não ficar mais com cara de AIDS. Esse é apenas um dos 13 ou 15 projetos que vão estar nesse livro que nós vamos lançar em dezembro. Vamos vir aqui de novo para falar do livro. Por que a AIDS é associada ao homossexualismo? Ah, que maravilha. Que maravilha de pergunta. Primeiro eu vou ter que dizer que o sufixo ismo significa doença. Então não é homossexualismo. Uhum. Igual é o estrabismo, igual é o raquitismo. É homossexualidade. Homossexualidade. Isso. E aí, por que sempre ligou, né? Porque quando começou esse boom de AIDS no mundo, né? Eram os gays que morriam de AIDS. Então, o que acontece? Na verdade, quem que a minha geração viu morrer de AIDS? Cazuza, Renato Russo. Então, essa galera estava estigmatizada que aquilo era uma peste gay, aquilo era um câncer gay. 80, Fred Mercury. 83, por aí Muita e tal. gente famosa. E foi esse mesmo público, a galera gay, que foi pra rua, então, exigir tratamento. Não tinha. Por exemplo, o Cazuza, quando se contaminou, tratava nos Estados Unidos, era uma coisa assim... caríssima. Um medicamento era 30 mil reais e o governo não tinha. E esses gays foram para a rua pedir a quebra de patente desses remédios, pedir leito hospitalar. E aí, realmente, 80, era aí um número muito alto de gays em relação à população heterossexual. Mas o gay até fez bem pra gente, viu? Porque o gay ficou tão carimbado de que ele ia morrer de AIDS que ele começou a se cuidar mais. Trabalhar mais a prevenção, com preservativo, para lá. Esse gráfico chegou num ponto, eu vou chutar aqui uma data, 2004, 2005, ele chegou num ponto de igualar héteros e homossexuais. 2010, pulou. Hétero, jovem, 13, 14, 15 anos, com a vida sexual ativa, pessoas da terceira idade, com a vida sexual ativa, por conta do Viagra, por conta de 1000 outras coisas, que nunca usou camisinha. Então, e aí a população LGBT caiu em relação à contaminação de AIDS, porque sempre teve mais preocupação de prevenir. Eu sempre falo, o meu namorado, muito mais novo, eu sempre falo, eu tinha muito medo da AIDS. Hoje essa galera não tem mais medo de AIDS. Então, não tem mais... Não tem, porque ainda tem as PrEPs da vida, as PEPs da vida. Mas tem, Sandra, eu acho que tem toda a dimensão do preconceito, de estereótipo. Dizer que aquela pessoa, às vezes, quando ela emagrece muito, quando ela tá um pouco amarela, tá vendo? É gay, tem AIDS. Tem AIDS. Quer dizer, essa dimensão do preconceito mesmo, assim. E de fato, né? São várias barreiras, né? É que quando o AIDS mesmo, quando o boom da AIDS aconteceu, era muita droga injetável, né? Essa galera, essa boemia do circo voador no Rio de Janeiro, essa galera bacana de
E aí, droga injetável, sexo sem proteção. Por que sexo sem proteção? Porque não existia proteção. Né? É igual a nossa usar máscara hoje para Covid, contra a Covid. Né? Ninguém usava máscara. Todo mundo passou a usar máscara. Foi igual com o preservativo. E o Brasil é referência mundial, inclusive, no tratamento. Como... Hoje acabou, viu, Guilherme? Hoje acabou de novo. Não acabou assim, o último governo. Tinha suspendido acabou tudo. Na verdade, o Brasil, e aí a gente tem que falar um nome aqui muito importante, que foi o José Serra. Sim. Foi um grande ministro da saúde, foi com ele a quebra de patente de quase todos os medicamentos do coquetel anti-AIDS. E assim, a gente lembra do Serra só do genérico. Exatamente, o Serra foi um grande ministro da saúde. E aí o Brasil tinha financiamento do Banco BID que cobria ações de prevenção com todas as organizações não governamentais que buscavam recurso, com todos os estados, através dos PANs, dos Planos de Ações e Metas, dos programas municipais de DST-AIDS em quase todos os municípios. Isso veio, o último governo federal, e acabou com tudo. Passou a canetada e acabou com tudo. E agora a gente está recuperando isso. Eu acabei de falar antes de você chegar aqui. Coitado do nosso atual presidente. Tem uma expectativa gigantesca nele, né? Sim, ele vai trabalhar o ano que vem com o orçamento dele. Então, assim, tá todo mundo esperando. Até hoje, né? O prazo é hoje, inclusive. Mas já que nós estamos falando de política, você lembra do Serra? Tem uma passagem, depois vocês podem procurar aí no Google. O Lula foi cobrado uma vez no Acre porque não conseguia vender a borracha. O Acre produzia, o Rio Branco produzia muita borracha. E aí, assim, não conseguia exportar. Você tem borracha hoje em várias partes do mundo. E aí a Marina Silva, que inclusive é companheira nossa de partido, né? Marina na Rede, era ministra e falou, por que a gente não cria uma grande fábrica de preservativo? Quando eu falo da grande referência, o Ministério não tinha uma fábrica para produzir. A gente importava preservativo e a gente estava lá com uma borracha parada. Quer dizer, então assim, quando eu falo que é referência, inclusive na distribuição, sim, né, de preservativo. E assistência. Em qualquer posto de saúde a pessoa tem acesso a um preservativo. O Brasil sempre foi... O Programa Nacional de DST-AIDS, que era o nome que tinha na época, era modelo para o mundo inteiro. Sim. O Brasil é o que a gente está dizendo, né? São esses contrassensos. A gente é referência para um extremos, né? A gente é referência para um monte de coisa, mas precisamos avançar um monte de outras, né? Mas assim, eu tô vendo o papo que tá muito legal e eu tô vendo como tá sendo corajosa essa conversa, Sander, aqui no Mundo Cast, né? Sim. Trazer o Sander, me convidar aqui. Expor a ferida. E falar, sabe? Eu acho que assim, é saudar vocês mesmos, é saudar a direção da emissora, de todo mundo. Porque assim é isso, é ajudar a quebrar esse tabu. Quer dizer, é reconhecer. Esse é o papel da imprensa social de toda a empresa. Sim. E a imprensa tem isso. Se fosse só para cobrir algumas coisas aí, falar bem, enfim, não é imprensa. É um clubinho de amigos. Eu acho que a dimensão é essa. Vai ter polêmica, talvez numa fala minha, na fala do Sandro. Convidem as pessoas para vir aqui também para contrapor. Alguém que vai escrever lá. O espaço está aberto. Mas é o espaço democrático. Sim, eu acho que é isso, certeza. saber lidar com os diferentes, né? Saber. O Américo, quando me convidou, falou: nossa, mas assim, não é uma área que eu atuo, que eu milito, né? Tem uma grande relação de amizade com o Sandro, de admiração. Mas eu fiquei assim, lisonjeado pelo convite de vir aqui falar, né? E ouvir o Sander, na verdade, que é um assunto que o Sander domina, é uma grande referência para todos nós. E aí, quando vocês convidam ele, eu acho que é isso, é ajudar, é somar. Não é nem movimento, viu, Sander? Eu acho que já está uma dimensão muito maior, né? Eu acho que agora a sociedade ela se abre para uma série de situações novas, mas nós precisamos avançar muito. Quando a gente fala em 2023, a parada começar em 2004, avançou, passou-se os anos, mas muita coisa ainda, né? A parada esse ano provavelmente ela só vai acontecer porque teve um financiamento externo. Nós não vemos no orçamento municipal um recurso. Posso falar isso, Sander? Pode, claro. O recurso municipal, quer dizer, para todos os benefícios, né? Para todos os benefícios, para tudo que a gente está dizendo que a parada traz. E assim, aí, Sander, me faça a correção, não é a parada, é a semana da diversidade. Porque às vezes a gente fica pensando naquela parada só festiva. Fixou na questão da domingo. Mas não é uma semana toda se discutindo. Teatro, jogos, muita palestra, muito seminário. E aí a gente vê esse limite, quer dizer, quando a gente fala é importante de ter alguém na Câmara, ter alguém numa secretaria. Eu brincava, num período agora, eu me formei recentemente na Unifal, em Ciências Sociais, e eu lembro de um professor no estágio, que ele falava muito assim, até saudar aqui o professor Elias, que está no UFMG agora. Ele falou assim, olha, eu não quero vocês só para estar na sala de aula, para ser professor, eu quero para vocês estarem secretários, dirigentes regionais de ensino,
E eu acho que é muito disso quando o Sander fala dessa ocupar figura. os espaços. Ocupar os espaços, porque também assim, o movimento faz toda essa luta, aí quando você vê lá no orçamento municipal, você não tem. Nunca teve. Aí fala assim, Sander, o que você precisa? Eu preciso de um banheiro. Não tem banheiro químico. O trio elétrico eu não consigo contratar. Mas assim, aí quando vê um orçamento no ministério, Sander, vamos lá disputar. Porque aí quer usar o CNPJ de um movimento sério, consolidado, aí serve. Então, assim, essas contradições, assim, e é uma cidade do interior, e aí é o meu lamento. Às vezes confidenciei ao Américo, já confidenciei muitas vezes pro Sander, é isso. Alfenas, ao mesmo tempo que ela é progressista, ela é avançada, ela é uma cidadezinha do século XVIII. Que é a população que é progressista, avançada, né? É difícil fazer esse equilíbrio, né? Você chegou a falar da questão política, você também vai voltar o ano que vem para tentar um espaço novamente na política. Sou pré-candidato a vereador, né, o Américo. Eu acho muito importante, né, ocupar esses espaços, né? E aí, eu até falei para uma companheira de um outro partido, para ver a grandiosidade que é essa representatividade, eu falei para uma companheira de outro partido que se ela, enquanto mulher lésbica de um partido de esquerda, for eleita, ela me representa. Sem dúvida. Então não tem que ser eu o vereador, né? Não precisa ser eu. Só que assim, a gente, se nós não estivermos inseridos nessa questão política, né, na questão inclusive de mandato, a política partidária, alguém vai estar falando por nós, né? E será que esse alguém que vai estar falando por nós vai ter a sensibilidade de falar em políticas públicas para mulheres, por exemplo? Será que homens héteros, brancos, vão saber falar sobre a questão do aborto? Ou sobre a questão da saúde pública da mulher? Será que homens brancos, héteros, vão saber falar da importância que é o combate ao racismo? Então, assim, por isso chama poder legislativo, né? Por isso chama democracia. Muito importante seria se cada cadeira daquela tivesse um representante de parte da população segmentada, de repente, uma mulher negra, uma mulher cigana, um homem, enfim. Bem distribuído. Exatamente, né? E não agora, é assim que acontece. Eu vejo fotos, um companheiro aí recentemente postou uma foto de uma reunião partidária deles, só tem homem e homem branco. Sim. Então, assim, como é que essa galera vai trabalhar política pública para a população negra? Só tem homem, inclusive, fazendeiro, que mexe... Só homem rico. Como é que essa galera vai saber, né? Eu sempre falei, Américo, eu não sei falar sobre o que é sofrer racismo. Eu não sou negro, né? Por mais sensível que eu seja à causa... O que precisa lá é de um homem negro. E não basta ser um homem negro. Tem que ser um homem negro, inclusive de um movimento antirracista, de uma atuante, luta... Né? Atuante, porque não é só ser negro também. Como eu falei no começo, que não é só ser gay. Né? A gente tem que estar com a mente aberta para essas pautas urgentes que a cidade... Eu, por exemplo, fazendo uma memória aqui dos 4 anos de mandato que eu tive... Raríssimas as vezes, você fazia a cobertura lá, raríssimas as vezes eu falava de gay. Porque nós não precisávamos, nós tínhamos você governa, você está representando a cidade toda, você não está representando então, assim, eu tinha que discutir ali o transporte coletivo, eu tinha que discutir ali Minha Casa Minha Vida, como é que seria esse programa, eu tinha que discutir ali um projeto que tinha escondidinho ali dentro, um artigo que deixava o superfaturamento, ou deixava a questão errada acontecer. Então, assim, mal sobrava tempo para discutir alguma questão LGBT. E muito bem discutir essa questão já o MGA, né, com a sua imponente sede, com seus projetos. Então, assim, eu acho que o que falta, para a gente não ficar também trazendo que tem que ser um cidadão gay na Câmara, claro que não. O que falta são pessoas sensíveis a essas causas sociais, a essas lutas, né? E que para além das redes sociais, que tenha compromisso de fato. Porque tem um monte de gente aí que gosta de se politizar só na rede social. E às vezes cria um movimento, fala que é isso, fala que é aquilo, mas... Grava um vídeo. Aí tem um histórico assim que até, né...
E aí as pessoas se colocam, falam, nossa, mas esse cara... É que nós estamos nesse momento, né, de gravar um vídeo atrás, todo mundo quer like, e muito bem lembrado para eu fazer aqui uma fala importantíssima, que tanto o MGA quanto a minha atuação política nasceram antes das redes sociais. Muito Nós não antes. tínhamos como fazer vídeo, não existia Instagram, não existia Facebook. Então, assim, hoje é fácil. Hoje eu venho aqui, falo, e o microfone está aberto para eu falar aquilo que eu quiser. Mas será que é verdade? Será que eu realmente fiz isso? Será que os meus projetos realmente são esses? Eu posso falar até... E hoje, infelizmente, como a gente tem esse boom aí de rede social, as pessoas estão lendo pouco, outras fontes de leitura, né, a não ser redes sociais, fica chique. Você vai lá, faz um vídeo, eu sou contra isso, cadê o culpado que fez isso? Tá bom, mas e aí? Qual que é o teu papel enquanto parlamentar, ou enquanto prefeito, ou enquanto vice-prefeito, ou enquanto secretário? Qual o teu papel para combater isso que você está condenando nesse vídeo? Porque as redes sociais Só falar trouxeram é fácil. um emburrecimento da população. Porque todo mundo é especialista em tudo. Todo né? Qualquer mundo coisa que especialista em posta, tudo. dá palpite, eu entendo disso, eu entendo daquilo, fala de tudo. Todo mundo é especialista em tudo. E isso vira um banzé danado, vou dizer Por assim, isso que né? tem aí o MundoCast para informar melhor as Com pessoas, certeza. né? A gente precisa mostrar. Quando eu falei aquilo que o Guilherme muito bem fez os devidos elogios a vocês, a direção, enfim, porque é colocar o dedo na ferida. Sem dúvida. Né? Nós estamos falando de temas, no mínimo polêmicos. Né? Mas e aí, não vamos falar? Tem que Ontem falar. eu estava conversando nesse grupo lá da professora Marta Rovai, que acho que uma boa pedida aí para um próximo Sim. encontro. Nós estávamos falando, olha que problema, Guilherme. Nós estávamos falando de teste rápido que o MGA fazia na PAC. Sífilis, hepatite, gonorreia, até mesmo HIV. E nós demos uma ideia, a Marta sugeriu que nós fizéssemos dentro da Unifal. Aí ela foi falar de 2 alunos, que um HIV positivo, namorando um HIV negativo, e ela falava, mas você não está usando preservativo? Ah, não está usando não. Que Ah, mas loucura. você já se contaminou com HPV, o cara falou para você que tem HIV. Ah, não, mas ele já tem, então... Então, você imagina Falta de conscientização, a gente né? fazer uma busca ativa dentro de uma universidade, e aí testam 2.000 alunos, por exemplo. 1.000 alunos. E 100 deles dá positivo para HPV, que tem cura. Não vamos nem falar de AIDS. HPV. Que inclusive HPV é o maior causador de câncer no colo de útero de meninas, de Sim. mulheres. Então, assim, como é que você vai detectar o HPV? Teste, na mulher, exame ginecológico. E nós fizemos essa proposta aí ontem. Para a Unifal. Vamos fazer um teste aqui dentro da Unifal? E essa questão que você citou aí do HPV. Você imagina o boom? Eu cheguei a fazer reportagem de vacinação sobre HPV e muitas, no local lá que estava vacinando as meninas na escola, muitos pais escreviam que não permitiam porque as meninas iam fazer sexo. Exatamente. Olha que absurdo, sendo que é um vírus que causa câncer, pode causar sérios transtornos. Porta aberta para outras coisas. Ô, Sandra, você falou um nome aí, PrEP. PrEP. O que é PrEP? Pré-exposição. Você toma esse medicamento que hoje o SUS fornece, porque assim, Tem um coquetel. é um né? método contraceptivo, mais um método contraceptivo. O que o governo entendeu? Os cientistas maravilhosos brasileiros entenderam. Como a camisinha saiu de cena para essa galera jovem de hoje que acha que a AIDS é uma gripe, por exemplo, diferente da minha geração, que viu Cazuza definhar de AIDS. Então, essa galera, AIDS, vou lá, tomo um remedinho, tá tudo bem, mas eu vou ter o prazer aqui do sexo sem Sem camisinha. proteção. O que aconteceu? Viu que ninguém estava mais usando preservativo em pesquisa, em trabalho científico, criaram a PrEP. Então a PrEP, tem a PrEP e a PEP. A PEP é pós-exposição. A PrEP, você toma um medicamento, inclusive o CTA de Alfenas está fornecendo já. Sim. Você toma um medicamento como se fosse uma camisinha, como se fosse, é um método contraceptivo. Que coisa. Agora, vamos tampar os microfones aqui, não sei se eu posso falar porque não é a minha área, mas não seria mais barato o preservativo? Não seria mais barato o trabalho pedagógico
que as ONGs sempre fizeram, dentro das casas de prostituição, enfim, né? Isso todo mundo tampa os olhos, né? Sim. E a Alfenas nós temos 2, 3 casas de prostituição. Mas aqui não tem, não. Não tem. Não tem. Não tem. E só homem casado. Só homem casado que leva para sua esposa. Que leva para a esposa dentro de casa. E aí, por exemplo, um HPV da vida, e aí a gente tem que convidar aí as pessoas que entendem para falar, mas é um vírus muito resistente, que de repente esse homem está passando para a esposa numa toalha, num sabonete, para o filho, para a filha. A filha, por ser mulher, o órgão genital é interno, o HPV fica escondidinho lá dentro. Então, assim, o problema é gigantesco. Sabe? É muito sério, né? E aí, a questão também, que eu não sei falar porque eu não sou da área, mas... e as contraindicações dessa PrEP, dessa PEP? Né? Quanto custa? Um preservativo custa centavos para o governo. Né? Então, assim, falta consciência, educação. É aquele trabalho de base lá na escola, lá nas primeiras séries, e que aí vem um babá que fala que é o kit gay, que tem que terminar com o kit gay, que está ensinando a pessoa a ser... Não, cada coisa que a gente escuta, né? Não pode usar o mesmo banheiro... Mas o que eu fico assustado, e aqui, né, tem liberdade para falar, na pandemia a gente viu um fenômeno da segurança pública, que o que aumentou de abuso sexual de criança... Em casa, né? No ambiente familiar. Em casa. Sim. As nossas crianças estão sendo abusadas por tio, avô, primo, irmão. Quer dizer, não é o gay, não é a profissional do sexo que está lá na rua... É dentro de casa. Quer dizer, o moralismo, toda essa coisa preconceituosa, quer ver que lá. Que mata, viu, Guilherme? Mata. É o moralismo que mata. Sim, e aí, o que acontece? A rede de proteção é a escola em alguns momentos. Aí na pandemia nós não tínhamos escola, as pessoas ficavam em casa. Ficava mais... E aí a gente viu também, assim, assustador, né? A elevação dos níveis de violência contra a mulher. Mas quantas crianças... A delegada da mulher, te interrompendo aqui... Sim, doutora Rafaela. A doutora Rafaela esteve aqui, nós gravamos um podcast para falar da questão de violência doméstica, abuso sexual. E foi taxado que a escola é o principal local onde a criança consegue pedir socorro. Isso. Sim. Dos abusos que sofre no seio seio familiar. Profissional também para receber essa informação. O professor ali que está preparado para aquilo, que tem, né, a sensibilidade de ouvir, de captar aquele negócio, é muito importante, né? Eu, assim, só fazendo uma parte, né? Eu tenho para além de uma militância, uma formação profissional, enfim, atuo na área de segurança e tenho falado muito com a doutora Rafaela, e a doutora Rafaela sabe disso, que às vezes a pessoa vem com a solução mágica. Então vamos lá fazer palestra em escola. E aí o cuidado, se você não tem uma escuta ativa com um profissional, um psicólogo, um assistente social, você aciona uma série de situações numa escola de abuso que você não consegue... canalizar. A demanda é muito grande. E a demanda, às vezes, a criança vira lá no fundo e fala assim, eu fui abusado pelo meu pai, pelo meu tio. E aí, como é que você acolhe essa criança? Então, assim, acho que o Estado de Minas agora contratou psicólogo, mas quantos para a rede? Muito sabe? pouco, Então, assim, nós temos que cobrar, inclusive, efetivar. A educação não é só giz e lousa. Né? Nós temos que ter esses profissionais também para acolher, para ouvir, capacitar, treinar, sabe? Então, assim, a pandemia nos revela muita coisa. E esse espaço de violação, o lar, que era para ser o espaço mais sagrado, né? E como faz falta a educação, como faz falta esse equipamento que é a escola, que está presente em todo o território. Né? Então, assim, aí, Sandra, acho que tem esse compromisso também, enquanto seres políticos que nós somos, de defender a educação, defender uma série de coisas, mas não é porque é bonitinho defender, porque dá voto, é porque é efetivo. Né? Porque tem um monte de gente que surfa na onda, que nunca pisou numa escola, quer fazer vídeo na porta, quer isso, aquilo, ou quer atingir a escola e não vê o quanto que a escola ela é importante. E o Sander pode falar com mais propriedade como a escola expulsa, não, eles falam evasão escolar, não, no caso de homem, de mulheres, gays, lésbicas, transexuais, isso, né, Sander? Eles são expulsos das escolas. A gente não aceita. Não são acolhidos, né? E aí é uma expulsão. Fala, nossa, eles não estudam, eles não querem nada. Mas olha que dificuldade. E o preconceito que deve sofrer, né? Quando vê a travesti fazendo programa na rua, aí a pessoa, olha lá, que absurdo, que horror. Mas é a sobrevivência dela. Sim. Ela não tá
Ela não é a secretária do dentista. Ela não é a professora. Não tá. E por que ela não é a professora e não tá nos bancos da universidade? Porque ela não tem onde estudar. Ela começa já quase que expulsa da escola. Isso o Guilherme falou. Nós temos um caso, para você citar um exemplo aqui em Alfenas, de uma aluna que... A escola é o CAI, que eu posso citar, porque nós fomos até lá. A aluna falou que não podia a transexual usar o banheiro feminino. A diretora, querendo fazer o meio de campo, ela falou, meu Deus, né, penso eu, o que eu faço? Inclusive parece que a aluna que eu cito aqui é parente de um vereador e tal, o que piora a situação, né? Aí a diretora falou, e agora? Chamou as transexuais, meninas transexuais, que o sonho delas era serem... Uma é delegada, falando em delegada, lembrei. E falou, olha, tá tendo um probleminha, será que você não liga de usar o banheiro não na hora do intervalo, você usa na hora da aula? Então você vem aqui e usa o banheiro na hora da aula. Que aí na hora do intervalo, você não vai no banheiro. Nossa. Ela concordou, ela falou, tá bom, tudo bem. Mas logo a menina saiu fora da escola. Porque, cara, você tem que controlar as necessidades no horário que a diretora quer, porque aquela aluna reclamou. Isso é um direito, né? Quando a gente fala de nome social do cartório, aceitar ou não aceitar, fazer cara feia ou não fazer cara feia, não é favor, é direito. Você não está fazendo favor para a pessoa. E muito importante o tema, porque para nós LGBTs parece favor. E não tem favor. É tudo pautado em lei. Esse movimento tem que conscientizar essas pessoas. Olha, quando você vai lá no cartório, alterar o teu prenome, o teu nome, o teu gênero, ninguém está fazendo favor. O Estado está pagando esse cara para fazer, se você falar que você é pobre e não tem condições de pagar. O cartório não vai fazer de graça. Não é de graça, o Estado, é de graça. Existe um fundo social, o Estado vai lá e paga. Então, assim, esse banheiro que essa menina não pode usar é pago por ela também, que é uma escola pública. Né? E expulsa. É uma expulsão. E essa menina, gente... 13, 14 anos, vai fazer o que da vida? E a gente lembrava muito dos traumas, né, Sandra? Imagina uma criança ficar ali várias horas sem ir ao banheiro, que é comum, né? Menino ou menina, não vou no banheiro, fica segurando. Imagina isso ao longo dos anos, o que não vai acarretar. Então, assim, a gente fala de um espaço de muita negação, de muita privação. Muita coisa mudou, viu, gente? De situações muito mínimas. Nós não podemos ficar aqui também só lamentando. Muita coisa mudou. A gente vê pessoas aí engajadas, né? Quando a gente vê, por exemplo, vou citar de novo o exemplo, uma Érica Hilton, deputada federal. Para quem não conhece, procura aí a Érica Hilton. É sinal que nós avançamos, né? Tem a de Minas aqui, tem a Duda Salabé. A Duda Salabé. São pessoas que... É sinal que nós avançamos, esse movimento avançou. Sim. Claro, falta muita coisa, porque nós deparamos com servidor público em todos os lugares, aqueles que levam para dentro do serviço público a sua crença religiosa, né? A gente vê professores... Teve um caso aqui em Alfenas uma vez... de uma menina trans que está na Espanha hoje, teve um caso uma vez aqui em Alfenas que a professora de religião falou para a colega dela, falou, você não pode andar com ela mais, ela está no campo do pecado, e se você andar com ela, você vai ser reprovada na disciplina de religião. Eu fico com medo quando Jesus voltar para a Terra encontrar com uma professora dessa. E o que Jesus ensinou, né? Pois andava com Maria Madalena, com o amor ao próximo. Né? Que não tem. E aí voltamos naquela questão da hipocrisia, né? Mas essa questão desse preparo todo que está sendo aí para a Semana da Diversidade, o que vai trazer esse ano para Alfenas? Nós temos uma semana extensa, né, de programação. Nós vamos ter uma caminhada da diversidade. Na verdade, é usar esse momento, não sei se a palavra certa é usar, para conscientizar a população de outras causas sociais. E o Lala adora Nós vamos fazer um teatro com 2 atores negros. Então, assim, além de gays, são negros. É uma peça pensada nessa questão também, que envolvendo o racismo. Nós estamos fazendo uma fala importantíssima na Câmara Municipal, dia 27 de setembro, se não me engano, 27 ou 28, com um vereador de Coatis, do Rio de Janeiro, que é um homem negro. Então, assim, a agenda, Américo, começa no sábado com uma mostra cultural na Concha Acústica. E aí, no domingo, nós temos os Jogos da Diversidade, domingo, dia 24 de setembro, no Ginásio Poliesportivo. Segunda e terça segunda é a entrega de um troféu.
o troféu MGA de Cidadania, para pessoas, empresas que sempre apoiaram essa luta desse movimento, tem que ser reconhecidas. Sim. É muito importante esse espaço aqui, mais uma vez eu quero frisar, é muito importante. Não é só para mim, né? Para mim acho que nem tem tanta mais importância porque eu já conquistei meu espaço. Mas é para essas pessoas que estão nos ouvindo agora. Claro. As pessoas LGBTs que estão nos ouvindo e nos assistindo, dizendo, nossa, eu posso. Quando eu era criança, eu pensava, se eu sou gay, eu vou morrer de AIDS, porque eu vi o Cazuza morrer, um monte de gente, ou eu vou virar travesti. Esse é meu papel. Eu falei, mas eu não quero ser nenhum nem outro. Será que eu não consigo? Será que eu não posso estudar? Será que eu não... E ali na minha escola, eu tinha que estudar, lá no Coronel Zé Bento, tinha que jogar bola, e eu odiava jogar bola, futebol, nunca joguei, nunca sabia. Falei, será que eu não posso jogar queimada com as meninas? E tinha professora que falava, tá bom, vai. Mas tinha outra que falava, não, você vai jogar bola. Você tem que jogar bola. Bola é coisa de menino. Você teve medo de se assumir, de se candidatar? Enfim. Essa palavra não combina comigo, viu, Tatá? Não combina hoje, mas e lá atrás? Eu acho que nunca combinou. Eu sou muito macho. Eu acho que eu sou muito macho. É mais homem que muito homem. Mas isso aí é com certeza. Com certeza. O Américo, só de assumir que é gay, cara, num país desse, tem que ser muito homem. Tem. Não dá. Como é que você assume que você é gay no país que mais mata gay? É virar alvo pra bala. Eu nunca tive medo. Já na sofreu verdade, ameaça? Na Câmara já, enquanto vereador já. Mas já sofri ameaça, já tive o freio de mão do meu carro arrebentado. Nossa, que loucura. Novela. Outro podcast. Outro podcast. Mas acho que medo, essa palavra até me assusta. Eu nunca tive medo. Eu sou filho de mãe solteira, filho único. Minha mãe era manicure. E aí me criou assim, na base do quase que eu vou te consertar. Você vai virar homem, vai apanhar até porque eu vou te consertar. Mas ela errou tentando acertar, tenho certeza. Mas então ela não aceitava? Não é que não aceitava, né? A sociedade impunha para ela não aceitar. Uhum. Era a questão cultural, social. Como é que teu filho vai ser isso aqui, ó, essa travesti? Quando eu tava falando que a gente, quem tá nos assistindo, né? Sim. E aí, são referências. Peraí, eu posso ser advogado, sim. Claro, aquele cara é advogado. Não, sim. Eu posso ser vereador, sim. Aquele cara foi vereador. Eu posso ser médico, eu posso ser eu posso ser o que eu quiser ser. Sim. Mas é igual você estava comentando, a questão das classes ocupar, né, as cadeiras parlamentares, talvez seja um medo. Na verdade, eu acho que é meio... Ou a falta de ser homem. A falta de ser homem, de ser mulher, mas na verdade eu acho que essa expulsão que ele fala, não é uma expulsão, você não vai estar aqui, mas é tudo programado para ser uma expulsão. Para você não né? estar. E aí talvez a pessoa já pensa, e quando eu estiver lá, o que vão fazer contra mim? Será que eu vou conseguir ter voz estando nesse lugar? Você sabe que quando eu fui eleito vereador, a eleição foi em outubro. Uma semana depois... eu chamei alguns vereadores eleitos, e no meio deles estava o S, que tinha sido prefeito 4 vezes, vereador, acho que 2 ou 3 vezes, estava o Zé Batista, que tinha sido prefeito, um ou outro, não me lembro, e me reuni, chamei, falei, vem cá, você pode ir aqui na minha casa, tal dia, tal hora? Acho que pensa, gente, o que esse viado tá pensando? Acabou de ser eleito. E ali eu desenhei... Ou quer fazer sexo com a gente, né? Porque é essa a ideia. Essa é a ideia. Se o gay já é se eu for visto com alguém no meu... Gente, você tem que ver quando alguém me vê no carro. Quando eu não tô com meu namorado, é assim. A pessoa não olha pra mim. Olha pra quem tá do meu lado. Deixa eu ver quem que tá comendo. Deixa eu ver quem que tá com eles. Cara... e aí eu chamei essa galera, e o S, né, em memória de um grande homem, que eu sempre fui fã número 1, um dos maiores políticos do estado de Minas Gerais, que dirá de Alfenas. Nós nos reunimos, eu falei, nós vamos criar aqui, porque nós somos maioria, eu acho que na época éramos 10, eu reuni 7. Nós vamos definir aqui na minha casa quem vai ser o presidente da Câmara, quem vai ser o vice-presidente, e eu quero ser secretário. Eles ficaram assim na minha cara. E nós tiramos ali. Jairinho, presidente da Câmara, eu, primeiro secretário. Porque eu era igual ao ex-prefeito, que foi 4 vezes, ao outro. Ali não era mais gay. Sim. Não era gay. Um político. Eu era um político um vereador recém-eleito, de igual para igual com todos aqueles historicamente envolvidos na política. Então, assim, deve dar um medo, mas eu vou com medo mesmo. Né? Deve dar um medo, mas acho que o medo faz parte. Olha,
ser um cidadão LGBT assumido nesse país, não dá tempo de ter medo. Não dá tempo de ter medo. É quase que você escapar de um monte de facada, de um monte de tiro. Por isso eu sou magrinho, assim, que eu dou facinho de correr. Desvia rapidinho. Desvia rapidinho. É muito complicado. Né? Para essa questão, né? Como é que você consegue conciliar tudo isso? Empresário, agora voltando à política, esse ativismo, como é que tudo isso na sua cabeça, e que você não pensa só em você, lógico, você pensa no coletivo, né? Pela sua ação, pelo seu trabalho. Eu acho que até ter escolhido a profissão de advogado, eu acho que também veio pensando nisso, né? A minha psicanalista, coitada, o cérebro dela deve pirar, e ela sempre leva essa questão da escolha do direito, né? Eu sempre falava que eu ia ser dentista, criança. Essa escolha do direito é também pensando nesse direito negado de outras pessoas, né? Querer salvar o mundo de repente. E no direito eu consegui muita coisa. No direito eu consegui muita coisa. É uma profissão que eu acho que eu escolhi muito bem, porque eu sempre consegui, sem esse medo, e macho, né? Falar de igual para igual com colega juiz, com colega promotor. Sempre usei desses espaços também para fazer política enquanto cidadão gay. Agora, como é que concilia? Acho que é o privilégio do cérebro de um ariano, viu? É uma loucura 24 horas por dia. O namorado que tem que se haver com as questões dele, porque não é fácil. Mas, assim, tem as questões da minha empresa, né, que é de onde eu tiro o meu sustento. Tem as questões do movimento, porque tem muitas questões internas também. É um movimento político, Sim. Então tem disputa, tem questões, enfim, ainda mais agora, né, que eu levanto da cadeira e faço uma movimentação política partidária. E aí eu vou contra outros anseios de outros grupos políticos, né? Sim. Eu vou de frente com essa galera, eu bato de frente com essa galera. Pode mandar um abraço pra Ana, viu? E a minha figura é uma figura polêmica, né? E aí tem umas pessoas que não dão conta disso. É aquilo que nós falamos no começo, mas esse viado tá querendo demais. Ele tá querendo demais. Então, assim, até que não me apaguem, eu vou indo. Guilherme, você, como cientista político, né? Você vê que, apesar de todo esse avanço, ainda tem essas questões, esses problemas ainda existentes de aceitação. Eu acho que o fato da gente estar aqui falando disso é o fato da gente não estar plenamente resolvido. Sim. O fato da gente abrir um podcast falando que é o país que mais mata, eu não estou falando que assim, é matar, é eliminar, essa dimensão de eliminar o outro, o ódio. Né? Então, assim, lá atrás, a gente não pode esquecer que o Brasil foi o país que teve mais integralistas do partido fascista, depois da própria Itália, Alemanha. Nós tivemos absurda, né? um partido integralista no Brasil que reuniu o maior número na década de 30, 40. Quer dizer, não é assustador saber que chega um presidente eleito com tanto ódio. Nós viemos processo, cultivando isso. É aquilo que eu falo das camadas, sobrepondo e não resolvendo. Então, assim, mas é um espaço de muita esperança, eu acho. Acho que quando o Sander lembra da Érica, da Duda, da Bela, quem mais? Do Guilherme Cortez, podia ficar falando um monte aqui. Ou o próprio Sander. Mas ou o próprio Sander lá atrás, quer dizer, teve avanço? Teve. Mas eu acho que o movimento não tem que se contentar, acho que tem que avançar muito mais, sabe? Aí quando o Sander fala assim da programação da parada, eu tenho certeza que a programação ela é pensada há muito tempo, assim, não é só vou lá em agosto e vou fazer uma semana, quer dizer, olha o quanto que coloca um trio elétrico e mais nada. O quanto que isso é difícil de organizar. Né? Já fui produtor cultural, sei o quanto é difícil produzir um evento dessa magnitude. Ainda mais com a pauta, né, Guilherme? Com a pauta. Porque assim, fazer uma parada festiva, que você coloca um trio elétrico, alguém lá em cima. Agora, quando você faz uma fala política, quando você faz uma semana, quer dizer... Por isso que as paradas de algumas cidades não deram certo. Varginha teve uma. Poços de Caldas teve 2, 3. Porque o discurso não era esse discurso politizado. A própria parada de São Paulo, há um questionamento do ponto de vista... Virou festa, só oba-oba, festa. Não estamos dizendo que festa não seja cultural. Claro, com certeza. Mas não tem o porquê mais, né? Perde. Aí a pessoa olha, vai uma vez, acha bonita, a segunda bonita, mas depois eu vou fazer o que lá mais? Não vou lá mais. Não tem ninguém para falar aquilo que eu quero falar, né? Alguém tem que falar por mim, né? Quando a gente vê um discurso, esse menino, essa menina, a gente recebe um monte de mensagem depois, fala, nossa, cara, você falou o que eu queria falar.
Nossa, muita eu coisa arrepiava. represada, né? Eu tava engasgado com aquilo, que vontade de ter na minha cidade isso. Você não tem como você vir aqui falar com o prefeito, tanto é que quando acaba a parada de Alfenas, um monte de gente começa a movimentar nas cidades. Sim. Fala pro prefeito, pro vereador, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Gera uma onda na região, como se né? fosse Ela vai... colocar um trio elétrico, Sim, né? O eu lembro negócio da cobertura da parada, a gente entrevistava o pessoal que estava embaixo e gente do sul de Minas inteiro. Sim. Né? Agrega, né? Muita gente, mesmo quem não seja Sim. LGBT, tava lá. Cansei não, né? Vi muitas famílias, né? Lá, o pai, mãe, criança, e a questão de explicar o que era, o que, né? Isso. Com certeza é uma coisa Desmistificar ali a Isso. imagem do preconceito, né? Eu acho que ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce preconceituoso. É o que você ouve de pai e mãe quando criança, é o que se fala na casa, na escola, para lá. Aí você chega num lugar desse e fala, nossa, que bacana, eles estão exigindo direitos, que legal, eles querem isso. Na verdade, vocês estão lá celebrando a vida. Exatamente. Antes de qualquer mais coisa. nada. Vocês estão lá celebrando a vida e requerendo um monte de direito, né? Celebrando a vida. O tema desse ano é lindo, né? Resistir para existir. É quase que uma sobrevivência depois de 4 anos de governo fascista, né? É interessante essa parte, né? E a sua expectativa é das melhores para esse ano, para Sempre. semana? Sempre. Eu estava falando aqui da programação, a gente saiu daí. Na quinta-feira nós vamos ter o teatro, na sexta-feira nós vamos ter eleição, a 10ª eleição da Miss Gay, que é uma questão cultural já dentro desse movimento, de elevação de autoestima desses meninos. Sim. É o 10º ano. No sábado vai ter a caminhada e uma festa fechada, e no domingo a parada. Qual a data? De 23 de setembro a 1 de outubro. 1 de outubro é a parada. Certo, você falou a questão da Miss, como que o pessoal faz para se inscrever? Tem o Instagram do MGA, né? @MGAalfenas. E tem uma página própria do Miss, que eu não vou saber, mas lá no Instagram do MGA tem. Tá, joia. Aqui, eu não sei se está estourando o tempo aí, alguma Pode coisa, dar mais um mas eu só tempinho queria aí. trazer um pitaquinho de polêmica aqui, Sander. A gente está falando de um movimento de quantos anos? Nós estamos falando aí o MGA... 23. Pode ter surgido algum questionamento com o nome. Por que movimento gay de Alfenas? A gente tem toda aquela quantidade de letrinhas. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, viu, gente? Vocês me permitem essa provocação? Ótimo. Porque eu acho que o nome, às vezes, não nega o direito ou não nega a luta de outros. Então, assim, eu acho que naquela época, falar em movimento gay há 23 anos atrás... É isso que você já respondeu. Mas eu queria que... Você já respondeu, você perguntou e respondeu. 23 anos atrás existia essa palavra, que englobava todos, né? Antes da gente começar, estava falando que eram os entendidos. Os entendidos passou por uma sigla GLS, que era gay, lésbica e simpatizante. A sigla virou comercial, né? A revista GLS, o Point GLS em São Paulo, o Hotel GLS. E aí veio a sigla política, que era o GLBT. Um movimento de lésbicas nacional pediu para que colocasse esse L na frente, lembrando Stonewall, em 69, que foi onde começou essa luta, Nova York, e aí que foram elas que peitaram a polícia. Então as lésbicas saíram na frente. Aí criou-se o LGBT. Esse T, que era travestis e transexuais, não englobava mais as transexuais, aí ficou 2 T's. E por aí vai. Hoje nós temos uma sigla LGBTQIAPN+, que é uma sigla política, né? Eu resumo o LGBT hoje, uma sigla política. Mas eu acho que essas letrinhas não vão acabar, né? E que bom! E que bom que cada um é cada um. E que bom que as diferenças estão sendo valorizadas, né? Não pode ninguém colocar cada um numa caixinha, né? Estava falando sobre isso ontem também, nessa reunião com o grupo do Projeto Amor. Os meninos de hoje devem achar assim, como esse cara é bobo, ele é só gay. Né? Eu sou um cara carimbado, né? Gay. Mas porque na minha época era isso. Hoje não tem mais esse rótulo para essa galera de hoje. E que bom que não tem. Eu só queria aproveitar a palavra do medo e dizer assim, que se eu fiquei lembrando da minha adolescência, aqui enquanto o Guilherme falava, da minha infância. Você imagina se eu topasse esse medo? De repente, para um filho de mãe solteira, sem pai, pobre, não tinha tempo, não podia ter medo. Mas você imagina se eu desse atenção para esse medo? E aí falando, psicologicamente falando, né? Se eu desse atenção para esse medo, eu não chegaria aqui.
Eu não chegaria aqui. Quando eu fui me candidatar a deputado em 2006, o meu tio era atuante, militante no direito, né? E nosso escritório eram 2 portas, uma do lado da outra, assim, 2 salas, a minha e a dele. E ele político, vereador, sempre envolvido, presidente de partido, presidente da OAB, para lá. Aí ele falou, eu vou apoiar aqui o Dagoberto Engel, acho que era o Dagoberto na época. Eu falei, eu sou candidato a deputado. Meu Deus. Você é louco, cara. Você é louco, Sander. Você sabe quanto custa uma campanha de deputado? Eu falei, não sei, não quero saber, porque eu não vou ter esse dinheiro, mas eu sou candidato. Aí ele falou, mas, cara, você tá pirado, você não tá bem, nós precisamos internar você. Falei, porque não tinha, né, até então, o candidato de 2006 era o Luizinho, que tinha sido prefeito, secretário de saúde em Alfenas, vereador, vice-prefeito. Eu falei, eu sou candidato. Sou candidato para representar essa camada excluída desse processo societário, que é a população LGBT. E eu tive, em Alfenas, em 2006, quase 6 mil votos. 5.970. Uma votação expressiva, né? Mas era isso que eu queria que você deixasse para os telespectadores e ouvintes, né? O porquê de não ter o medo, por que quebrar esse tabu, que, como você mesmo disse, é por isso que vocês estão aqui hoje, porque ainda é um tabu. Sim. Vai com medo mesmo. Vai com medo. O espaço está lá. Nós precisamos ocupar. Mas deixa eu só colocar uma questão. Eu acho que o medo é da essência do humano. Sim. Acho que não é algo negativo ter medo. Acho que é importante a gente ter essa dimensão também. Aí de autopreservação. O medo do fogo previne queimadura. Sim. Enfim, acho que não dá para negar também essa condição. Mas é muito importante quando ela fala assim, o medo de se candidatar, sim. medo de enfrentar isso, porque você é um cidadão excluído desse processo. Sim. Aqui não é lugar de um cidadão gay. Gente, eu acho que a primeira vez que entrou uma travesti na Câmara Municipal foi quando eu fui vereador. Elas nunca sabiam que aquilo lá era aberto para elas, que podia entrar, que podia participar. A gente sempre ouvia falar que aquilo lá era a casa do povo, mas que povo que frequentava essa casa? Quem era esse povo? Aquele estigma criado. Será que dentro desse povo não tem nenhum LGBT? Eles nunca tinham frequentado a Câmara. E eu fazia questão de abrir a porta e servir café. Vem cá, come um pão. Ô fulano, tem um pão aí com margarina? Não, falei, come! Esse pão aqui é nosso. É você que está contribuindo para comprar esse pão. Sabe esse vestido que você comprou? Tem imposto. Esse imposto está aqui, sustentando a gente. O meu salário é pago por você. Come o pão. Mas o povo ficava mordido, assim, mordido. E aí, tanto é que a minha assessora hoje é uma travesti, né? Na época, a Val é uma mulher trans. E esse povo precisa de saber que eles podem e devem ocupar esses espaços todos. Principalmente esses públicos, né? Não, com certeza. Chegou o nosso final, só tenho a agradecer mais uma vez para a sua participação aqui no podcast, ter aceito o nosso convite, ao Guilherme também, a Tamara, né, contribuindo aí também com essa entrevista. E encerramos por aqui o Mundo Cast. Até a próxima.